Ao comprar livros, DVDs e CDs na loja virtual Mundo Maior, você patrocina a divulgação espírita do maior complexo de comunicação espírita do mundo. Compre através do nosso e-commerce. Invista em um planeta de regeneração. Estamos de volta com o programa Mediunidade hoje, efetuando algumas reflexões sobre o livro Libertação, de André Luiz, uma preleção maravilhosa do ministro Flacos, que você em sua casa, sendo o portador do livro, você deve abrir o livro no primeiro capítulo e reler com atenção este primeiro capítulo. O ministro Flacos estava dizendo, e nós estávamos aqui comentando que, do ponto de vista coletivo, o espírito humano está lidando com a razão há 40 mil anos. E ele prossegue. Todavia, com o mesmo furioso ímpeto com que o homem de Neandertal aniquilava o companheiro a golpes de sílex, o homem da atualidade, classificada de gloriosa era das grandes potências, extermina o próprio irmão a tiros de fuzil. Quando André Luiz escreveu a obra em 49, evidentemente era a tiros de fuzil. Hoje é a tiros de metralhadora, hoje é a explosão de bombas, hoje é de uma maneira com gás venenoso, não é? Com gás venenoso, hoje está se falando em guerra química, em guerra biológica, em guerra com um poder de destruição cada vez maior. Ora, o que é que nós temos aprendido nesses 40 mil anos? Onde é que está a falha? Onde é que está a falha? A falha está justamente na falta de investimento espiritual. Na falta de investimento espiritual, as religiões tradicionais estagnaram. Elas estão paradas no espaço e no tempo. E essas novas seitas, elas se preocupam apenas com dinheiro. Esses pastores, esses ditos missionários, estão todos milionários, enganando a multidão. São os falsos cristos e os falsos profetas. São aqueles mercadores que Jesus expulsou do templo, as chibatadas. Onde é que está a falha? Onde é que está a falha? A falha está em nós, porque nós temos que procurar tomar a iniciativa de estudar, ler, pensar, refletir. Nós precisamos tomar a iniciativa de nos humanizarmos um pouco mais, de nos espiritualizarmos um pouco mais. Flacos, continuando, diz aqui, os investigadores do raciocínio, ligeiramente tisnados de princípios religiosos, identificam tão somente nessa anomalia sinistra a renitência da imperfeição e da fragilidade da carne, como se a carne fosse permanente individuação diabólica. Quer dizer, os investigadores, os estudiosos mais afoitos, esses investigadores do raciocínio, ligeiramente tisnados de princípios religiosos, dizem que essa situação se deve à matéria, à fraqueza da carne. A carne é fraca, se deve à fraqueza da carne. Mas, como nos diz aqui Flacos, esquecidos de que a matéria mais densa não é senão o conjunto das vidas inferiores, incontáveis, em processo de aprimoramento, crescimento e libertação. Nós não podemos culpar o corpo, culpar a matéria. Ah, mas a vida na Terra
é muito difícil. A vida no corpo é muito difícil. O doutor Inácio vem nos dizer que a vida fora do corpo também é difícil. Continua difícil, porquanto os espíritos continuam lutando. Porque se é a matéria a causa de nossa imperfeição, a desencarnação por si só eliminaria essa causa de nossa imperfeição. Mas nós sabemos que não é assim, pela abordagem que temos feito do mundo espiritual, através dos recursos da mediunidade e através da palavra espontânea dos espíritos, conosco, através dos mais diferentes médiuns, e há séculos, há dezenas de anos, há séculos, nós sabemos que não é assim. A luta continua. A luta pela nossa renovação, sair do corpo, não significa sair de um estado primitivo, porque se fosse assim, o índio, ao deixar o corpo, ele seria um espírito perfeito. E qual seria a vantagem de alguém que procura lutar, estudar, aprender, de um homem civilizado? Se quando todos deixam o corpo são todos iguais, então eu vou para a floresta. Eu vou para a floresta, eu vou ficar na floresta sem fazer nada, sem trabalhar, colhendo apenas os frutos que a natureza me oferece. Eu vou pescar peixes para me alimentar, vou beber água que nasce do chão, não vou fazer nada. Eu não vou me esforçar, para quê? Para que vou trabalhar? Não é? Mas não é assim. O selvagem, quando deixa o corpo, continua selvagem. O homem civilizado ou semi-civilizado, quando deixar o corpo, ele continua em seu processo de civilização. Nos campos da crosta planetária, queda-se a inteligência, qual se for anestesiada por perigosos narcóticos da ilusão. No entanto, auxiliá-la-emos a sentir e reconhecer que o espírito permanece vibrando em todos os ângulos da existência. Por isso que as vozes do mundo espiritual não podem se calar. Por isso que nós precisamos nos habilitar cada vez mais na condição de intermediários, para que os espíritos continuem falando àqueles que dormem na carne, àqueles que excessivamente estão dormindo na carne. Precisamos continuar falando a eles no sentido de acordá-los, para que nós todos possamos despertar. O Espiritismo é uma frase que sempre repetimos de Emmanuel, é processo libertador de consciências, para que a visão do homem alcance horizontes mais altos. E que você, com este nosso programa de hoje, possa ter despertado um pouco mais, é o nosso desejo sincero. Até o nosso próximo programa, muita paz. Com você, nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.